Ô Miguel, e conta um pouco pra gente como que é o processo de produção dessa faca. Como que você faz a faca? Bom, no começo, obviamente, tudo era muito manual. O corte era feito com máquina de lixadeira, esmerilhadeira, esse tipo de coisa, né? Mas a partir do momento que eu quis fazer um pouco maior de quantidade, né? Uma quantidade maior, eu comecei a usar a tecnologia. Por isso que eu usei o tema de tecnologia e tradição ao mesmo tempo, tá? Porque a tradição vem do uso do aço carbono, mas a tecnologia vem de técnicas melhores, tanto na parte metalúrgica quanto na parte de processo de produção propriamente dito, tá? Então tudo começa com um desenho da faca que é feito no software de CAD. Os primeiros desenhos foram o meu irmão que fez para mim. Depois ele me ensinou, me deu umas dicas, né? Eu acabei aprendendo. Hoje em dia eu faço os desenhos todos do CAD. E esse desenho de CAD é enviado para uma empresa que tem uma máquina de corte a laser junto com o material. E a máquina de corte a laser faz o corte do perfil da faca, tá? Depois que sai lá do corte a laser, o produto é isso aqui. Ou seja, nós temos uma faca, o corte, o perfil dela todo definido, né? Só que ela é bruta, não está desbastada, não está temperada, não está nada. Isso aqui é um pedaço de ferro cortado apenas, tá? E nas etapas seguintes nós vamos ver como faz o resto do processo. E Miguel, você falou que a primeira etapa é o desenho, em seguida do corte com o material bruto. E a próxima etapa, qual seria? A próxima etapa é o desbaste da faca, tá? O que é o desbaste da faca? É quando você define esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo vai definir o ângulo de ataque da faca naquilo que você vai cortar, entendeu? Aqui entra um pouco daquela conceituação técnica, lembra que você me perguntou? Uhum. É o seguinte, dependendo do tipo de utilização da faca, você tem ângulos diferentes, né? Então, por exemplo, uma faca dessa, que é uma faca para uso em cozinha e também fazer um churrasco, coisa do gênero, nós trabalhamos com um ângulo de 5 graus. Tá? Algumas facas de cozinha eu chego a trabalhar com um ângulo de 4 graus. Agora, quando é uma faca de sobrevivência, igual aquela outra que eu já mostrei, nós trabalhamos com um ângulo de 8 graus, 10 graus. Ou seja, ela é mais parecida com um machado e essa é mais parecida com uma gilete, tá? Ela tem que ser fina para que você tenha um corte bom, você consiga cortar legal as coisas que você precisa, tá? Qual que é o tipo de aço que você usa no processo? Olha, eu já usei vários tipos diferentes de aço, inclusive vários tipos de aço inox, tá? Hoje eu fiz opção, por isso mais uma reafirmação do lema, né, que é tradição com tecnologia, no uso de aço carbono. Por que aço carbono? Porque o aço carbono ele tem uma característica no fio de corte e retenção do fio de corte muito melhor que os aços inoxidáveis. E é um aço mais fácil de você fazer a fiação nas facas. Tá? Antigamente, no tempo do meu avô, por exemplo, esses tipos de material, de facas, peças cortantes, canivetes, vinham principalmente de Solingen, na Alemanha, ou então algumas marcas inglesas e tudo mais. E eram todos de aço carbono. E essas peças, se você perguntar para uma pessoa que usou esse tipo de ferramenta naquela época, ele vai falar, puxa vida, eu gostava muito daquele tipo de aço, né? É que o inox, pela facilidade que ele tem no sentido de não enferrujar, de não ter cuidados com a ferramenta, ele acabou substituindo. Então hoje, o que acontece hoje no mercado? Você tem peças de aço carbono que são muito artesanais e caras, e peças de aço carbono que são assim, carregação que tem no supermercado, aquelas faquinhas bem chinfrim, bem vagabunda, né? Você não tem uma cutelaria legal, uma faca bem feita de aço carbono a um preço aceitável, vamos falar assim, né? Então você está numa incongruência. As pessoas que gostam de cutelaria sabem e gostam de aço carbono, sabem o valor do aço carbono, quais são as vantagens ou desvantagens, tá? Então, por isso eu acabei, as pessoas que a princípio que estavam perto e gostavam das minhas facas,
gostavam sempre das facas pretas. Ninguém queria faca de inox. Por quê? Porque é diferente. Visualmente ela é mais bonita. É diferente, ela dá um aspecto mais profissional, dá um aspecto de coisa mais robusta, né? mais forte e tudo mais, entendeu? E de fato, o aço carbono tem uma performance, né? Muito interessante. Ela dura mais? Então, a durabilidade tem várias questões envolvidas na questão da durabilidade. Tá? Se você tem uma faca que tem a dureza correta, ela vai durar mais, porque uma boa faca tem uma dureza da ordem de 58, 57 a 60 HRC. Então ela não é uma faca que qualquer coisa que você passa nela vai desbastar muito, vai gastar muito material. Tá? Ela é um material que é mais duro e, consequentemente, o fio dura mais, o processo de afiação vai ficar mais longe um do outro. Tá? Então, consequentemente, ela dura mais. Existem facas inox que têm esse grau de dureza? Existem. Né? Existem sim, só que são facas caras. Tá? Essas facas comuns que a gente encontra por aí, elas são feitas basicamente de um inox que chama 420. O 420 é um aço inox temperável, né? Muito usado em cutelaria, só que ele dá um nível de dureza 5, 6, 10 pontos menor do que um aço carbono. Então são umas facas mole. É uma faca que você tem que ficar afiando toda hora. Essa vai durar menos, por quê? Porque ela vai comer a faca com o tempo. Entendeu? Então esse é o lado. Agora, por outro lado, uma faca de aço carbono precisa dos cuidados, né? Se você deixar ela enferrujar, ela vai corroendo, vamos falar assim, né? Então você tem que cuidar bem dela, né? Mas desde que você cuide, você vai ter uma peça. Tem canivete do meu avô que está lá comigo, já tem 150 anos de idade e está lá funcionando perfeitamente, inteiro, cortando muito bem e tudo mais, e é aço carbono. Você utiliza algum tipo de tratamento térmico para fazer o processo produtivo? Exatamente. Que tipo de tratamento você usa? Bom, quando se lida com aço, a característica principal do aço é o teor de carbono. Né? E por que um aço, aliás, não é só isso, mas de um aço para cutelaria, você tem que ter teor de carbono mais alto por causa de um negócio chamado temperabilidade. O que é temperabilidade? Na hora de você manusear o material, a gente trabalha com material normalizado. Ele parece um aço comum, ele tem a mesma dureza de um aço comum, igual uma cantoneira dessas que faz vitrô. Tá? Mas esses aços, como ele tem um teor de carbono mais alto, quando você faz o processo de têmpera, ele endurece. Tá? E é por isso que se tempera as facas. Então, você vê que houve um processo aí, inclusive de desbaste. Depois nós vamos para o processo de têmpera. O que é a têmpera? A têmpera é o seguinte, você coloca esse material a uma determinada temperatura, né? Ele vai ficar vermelhinho, tem várias temperaturas, dependendo do tipo de aço, você tem a temperatura correta para a têmpera. Né? E quando o material atinge aquela temperatura e ele está... a temperatura no material está uniforme, você tira esse material do forno ou da forja e coloca em imersão no óleo. Esse processo gera um resfriamento muito rápido e aí o material fica endurecido. Agora, entendendo um pouco como é que isso ocorre, a gente tem que pensar o seguinte: um aço carbono, ele não um aço liga, mas um aço carbono puro, ele tem basicamente duas coisas. Né? Você tem o ferro e o carbono que está diluído entre os grãos de ferro. Então, quando você coloca o material num forno ou numa forja e eleva essa temperatura até um determinado ponto, o que acontece? Esses grãos se afastam um do outro e entre os grãos entram o carbono. As moléculas de carbono. Tá? Quando você resfria rapidamente, esse carbono fica preso entre os grãos. Isso faz com que o material fique duro. Certo? O problema da têmpera
é o seguinte, quando você faz esse processo de resfriamento rápido, ele forma tensões, áreas de tensão diferentes. Então, em algum lugar ali da lâmina, ela resfriou um pouco mais rápido, em outro local ela resfriou um pouco mais devagar, e isso faz com que ela fique com tensões internas. O que significa ter tensão interna? Significa ser frágil, formar trinca, quebra. Né? Então, áreas com muita tensão, elas ficam fragilizadas. Tá? Então, é por isso que o processo não para na têmpera. Depois da têmpera, a gente tem que ir para uma outra parte do processo que chama revenimento. O revenimento, o que é? Eu pego esse material temperado, ainda não totalmente resfriado, ainda em uma temperatura, sei lá, 50, 60 graus, e levo até uma estufa com uma temperatura bem mais baixa. E aí vai depender da aplicação, da dureza que você quer no material. Você deixa nessa estufa um tempo, né? Por quê? Porque o que essa estufa vai fazer? Ela vai fazer com que a temperatura do material fique uniforme e existe uma acomodação entre os grãos de ferro e alguns carbonos vão migrar um pouco, sair um pouco da interface entre o grão e vão voltar para aquele local onde ele estava. Então, quando você faz o processo de revenimento, na verdade a dureza vai diminuir um pouco, só que o material vai ficar mais igual, vamos dizer assim, mais homogêneo. Tá? Acontece que, qual a diferença, por exemplo, de você temperar um material para ser uma mola e um material para ser uma lâmina? Uma mola, ela tem que ter mais flexibilidade e um pouco menos de dureza. E a lâmina, ela tem que ter mais dureza e menos flexibilidade. A lâmina não pode ser quebradiça, não pode ser uma coisa que qualquer movimento que você faz, ela quebra. Tá? Mas ela também não precisa sofrer uma flexão 180 graus sem quebrar, isso é função de mola. Né? Então o que ocorre? Através do revenimento, da temperatura e tempo de revenimento, nós vamos ajustar a dureza do material. Tá? Então, se eu fizer um revenimento uma temperatura mais alta, o material vai ficar mais flexível e um pouco mais mole. E uma temperatura mais baixa, o material vai ficar menos flexível e um pouco mais duro. Então as lâminas são revenidas uma temperatura mais baixa e as molas uma temperatura mais alta. Esse processo é fundamental para você ter as características do material que você busca. Tá? E aí tem a questão dos materiais, né? Então, por que eu trabalho com material normalizado e certificado? Porque quando você compra um aço, por exemplo, o aço carbono que eu uso principalmente na maioria das lâminas e das molas é o 1075. É um aço carbono normal, só que eu compro um material que tem uma relaminação. Ele, para aumentar a flexibilidade dele, ele dá uma homogeneidade melhor na lâmina. E esse material, quando ele vem com certificado, eu sei exatamente qual a temperatura de têmpera, qual é a temperatura de revenimento, como é que eu vou trabalhar esse material para ter determinada dureza. Então eu consigo repetir o processo. Tá? Outro material que eu uso também, principalmente para as facas grossas de sobrevivência, é o 5160, que é aquele aço liga, muito usado para mola e tudo mais. O 5160, ele atinge níveis de dureza até mais altos que o 1075. Mas como ele tem liga, né, ele tem outros componentes na liga, e ele consegue ficar num grau de dureza alto sem perder flexibilidade. Então, nesse ponto, ele tem uma performance melhor que o 1075. Agora, o que a gente tem observado é que o 1075, o aço carbono comum, ele acaba tendo uma qualidade de fio e uma retenção de fio que é impressionante, que tem a ver com o fato de talvez não ter cromo na liga ou coisa parecida, tá? Então, as facas, por exemplo, eu faço com aço carbono, 1075, e elas têm uma retenção de fio fantástica e cortam muito. Se eu fiz um modelo de faca de 6160 e de 1075 e coloquei as duas para uma pessoa usar e com certeza a pessoa falou, não, eu prefiro muito mais a 1075 porque ela corta muito mais do que a 6160, tá? Por causa dessa característica do fio da faca, né?
E aí algumas pessoas podem perguntar também, não, mas por que você não usa aquelas molas de feixe de mola de caminhão para fazer faca e tudo mais? Porque quando você conhece a origem do material, você tem o certificado, você sabe exatamente o que você vai conseguir de dureza, de flexibilidade, de tratamento térmico. Quando você pega um material que você não sabe exatamente que material é, você não consegue reproduzir o seu processo. Então você pode fazer uma faca que fica excepcional e num outro lote ela fica frágil. Entendeu? Por quê? Porque você pegou uma mola de alguma coisa e presumiu que era um determinado tipo de material. Então, quando a gente fala de coisas profissionais, eu não vou pegar a capa de rolamento para fazer faca. Tá? Capa de rolamento é 52-100. O 52-100 não é um material que se usa para fazer mola. Então, ele não é um material cujo o lado forte é flexibilidade. Mas ele é extremamente duro, tem características muito fantásticas, entendeu? Só que é o seguinte, você é um dos materiais que se usa para fazer rolamento. Pode usar outros tipos de material. E aí você dá um tratamento para 52-100 e não é o 52-100. O que você vai ter? Você vai ter um negócio que não tem o resultado esperado. Tá? Miguel, você falou que o tratamento térmico é essencial para a faca. E como você garante ou como que você avalia a dureza da faca? Bom, para a medição de dureza existe um instrumento de medida que chama durômetro. Tá? O que é o durômetro? Ele tem uma ponta de diamante que você aplica uma determinada força sobre a superfície do material e mede quanto essa ponte afunda no material. Ele tem lá uma escala de medição de dureza. O que eu fiz? Eu peguei e comprei um idente, chama essa ponta aí, de diamante, e fiz um processo não quantitativo, mas qualitativo de avaliação de dureza. Cada vez que eu recebo um lote de material novo, que eu faço a têmpera das primeiras facas, eu faço a medição de dureza delas através desse processo que eu inventei aí, tá? Então eu consigo saber o quanto dura ela está em relação àquilo que eu gostaria que fosse, tá? É por isso que eu posso afirmar, olha, as facas têm uma dureza que varia de 57 a 60 HRC, porque eu tenho um controle disso, tá? Depois de temperado, revenido, nesse estágio aqui é que eu vou fazer a avaliação da dureza da faca. É feita uma a uma? Não. Ela é feita de acordo com a partida de aço. Cada vez que recebo um aço novo, uma nova entrega, né? Para aquela partida específica eu vou aplicar o teste de dureza para mim saber se aquele material está conforme o certificado ou não. Isso é um controle. E eventualmente, quando faz um lote um pouquinho maior, eu pego algumas unidades e faço uma amostragem do ponto de vista de dureza. O que acontece? Como você conhece a origem do material que você usa e você controla o processo, então eu consigo dizer, olha, a dureza está entre tanto e tantos HRC e geralmente está mesmo, tá? E é assim que se faz o controle. E a flexibilidade é aquilo que eu estava falando, tá vendo? É uma lâmina que ela tem uma flexão, ela é bem dura, tá? Mas ela não é uma lâmina que cai no chão e quebra, entendeu? Ela não tem tanta fragilidade. E Miguel, e a forja? Você faz a forja? Você usa a forja? É. Olha, eu tenho forja também, todo mundo que trabalha com metalurgia tem forja, tá? Por que eu não trato as lâminas na forja? Para começar, a forja ela tem uma característica que é um maçaricão, né, que fica soprando aquele calor em cima da lâmina. Isso quer dizer o seguinte, você não vai ter uma distribuição uniforme de calor da lâmina. A forja ela tem pontos de temperatura mais altos e mais baixos. Um cunteleiro muito experiente, vocês podem ver em filmes que o sujeito fica mexendo a lâmina para frente e para trás, e pela cor da lâmina ele sabe como é que está a distribuição de temperatura na lâmina. Porque se você for para a têmpera, para o resfriamento, com muito gradiente térmico entre partes da lâmina, você vai ter uma parte da faca dura e uma parte mole, entendeu? Isso é o seguinte, isso não te assegura a qualidade do processo. Eu não asseguro uniformidade da lâmina, entendeu? Então, eu uso o forno. Primeiro, porque o forno, eu não tenho o efeito da sobretemperatura. Eu vou
eu vou calibrar o forno para estabilizar numa temperatura definida e tecnicamente correta. Então eu coloco o material lá dentro, espero tanto tempo, eu sei que o material está uniformemente na mesma temperatura, daí vai para o óleo, tá? A forja é um símbolo histórico, porque desde que o homem faz lâmina, no tempo lá medieval, era com forja que se fazia, tá? E ela tem uma coisa muito assim histórica, muito romântica, né? Que é aquela coisa bruta de forja e tal. Só que hoje, tecnicamente, vamos falar também da forjaria, né? É você pegar um material de 3/4 de espessura e deixar ele com 2,5 mm de espessura, na base do martelo. Isso não é uma laminação uniforme. Cada vez que você bate com o martelo, você espicha para lá, para cá. Isso cria tensões internas no material, que faz com que o material não fique uniformemente distribuído, os grãos, aquela história do carbono e tudo mais. É por isso que no desafio Sobre Fogo é muito comum o cara quebrar a faca no teste. Quem viu o desafio Sobre Fogo vê, o nego bate lá, a fábrica quebra no meio. Tem alguns que trinca, tem alguns que não conseguem nem tirar do óleo. A hora que ele tira, quebra já, porque forma uma trinca muito grande. Tem gente que solda a trinca, o que é pior ainda, porque materiais com alto carbono não aceitam bem solda. Você tem que evitar a solda em lâminas com carbono alto, entendeu? A solda é muito crítica nesses casos. Então, aquilo é muito romântico, mas quando você tem um processo com qualidade assegurada, precisa ter muita habilidade para fazer um processo de forjaria à mão, com garantia de qualidade, de estabilidade do material, etc. e tal. Tem muitas pessoas que fazem, que sabem fazer isso, mas é um processo muito artesanal, muito demorado, tá? E Miguel, o que é guarda-mão? Bom, essa é uma faca que tem uma guarda-mão grande para a gente poder ilustrar, né? Como o próprio nome diz, essa parte aqui ela tem o objetivo de proteger sua mão em relação ao trabalho que você está fazendo, tá? É óbvio que uma faca dessa que você usa lá para cortar lenha, fazer serviço pesado, precisa ter uma guarda muito maior, inclusive ela passa dos dois lados, tá? Quando você usa ou vai trabalhar com uma faca para uso em churrasco ou cozinha, você tem um outro foco na guarda, né? No caso aqui, a guarda eu fiz uma sobrefusão de alumínio ou latão sobre o aço já tratado e temperado, tá? Qual o objetivo? Ele é proteger esse dedo que encosta aqui, para você não encostar, não ficar com o dedo tão próximo da lâmina. Então sua mão fica numa posição mais recuada em relação à lâmina e consequentemente protege sua mão, tá? Então as facas forjadas, todas elas têm uma guarda assim, tá? Quem não tem guarda assim é aquelas faquinhas comuns que tem uma tala de cada lado e não tem uma guarda desse tipo, né? Como as minhas facas não são forjadas, elas são laminadas, então eu desenvolvi esse processo onde eu faço a fundição do metal em cima da lâmina. A gente pode ver que alguém pode perguntar, mas pera lá, quando você funde o material em cima da lâmina, você cria uma região de menor dureza perto da peça fundida. É verdade. Só que se a gente observar bem, a têmpera das lâminas das facas, elas têm uma linha de corte no óleo por aqui assim, tá? Por quê? Porque essa região da faca, ela precisa ter um pouco de flexibilidade para ela não ficar quebradiça. Então ela tem que ficar dura, mas ela não é tão dura quanto a lâmina, né? A parte da lâmina que tem que ser dura é próxima do corte até a ponta, né? Essa parte aqui, ela pode ser um pouco mais, o aço pode ser um pouco mais mole e um pouco mais flexível. Ela pode ter que entortar sem quebrar, tá? Por quê? Porque existe um estrangulamento aqui, ok? Então, é por isso que eu faço as guardas desse jeito. E dão um aspecto muito mais nobre, mais bonito na faca, né? Uma faca que tem guarda é outra conversa, tá? E Miguel, por que você faz a fosfatização? Bom, como as facas são basicamente de aço carbono, a gente sabe que o aço carbono ele é bastante suscetível a corrosões e tudo mais, né? Então existem alguns banhos que você pode criar um tratamento superficial do material
para ele ficar mais resistente, assim, para você ter menos cuidados no manuseio, né? O fosfato de manganês, basicamente, esses banhos escuros, tem dois tipos, né? Oxidação negra e o fosfato de manganês, que o pessoal usa para essa finalidade, tá? A oxidação negra fica mais preto o material, só que é um banho muito mais fininho. Então é um banho que, à medida que você vai usando, a hora que você passa, vai lavar, passa bombril, ele vai gastando aquele banho e a faca vai ficando toda manchada, né? Eu uso mais a fosfatização, ou seja, é um banho de fosfato de manganês, ele cria essa proteção superficial que ajuda na corrosão, ajuda para aplicação de tintas também, ou vernizes depois. É um tipo de tratamento realmente para facilitar o manuseio dessas peças, entendeu? Para não ficar assim tão suscetível à oxidação. Tá? E Miguel, eu vi que sua faca tem uma pintura. Por que você pinta a faca? Olha, a pintura é feita realmente para facilitar o manuseio. Imagina uma faca dessa, eu vou usar lá na cozinha, ela vai ficar dentro da água, molhada, úmida há muito tempo, entendeu? A questão é que uma pintura que suporta bem o uso em facas não é uma pintura qualquer, tá? Então eu tenho um processo de pintura verniz a pó, que é exatamente para a pessoa ter um pouco mais de conforto, não ter tanta preocupação de ficar lavando toda hora, enxugando e tudo mais. Ele pode ter um tratamento mais robusto, assim, sabe? Como que finaliza o processo? Bom, a guarda já está polida, lixada, tudo feito. Me falta colocar a tala, né? Que é essa parte onde fica o cabo, a empunhadura da faca, tá? Aqui no caso eu coloco algumas buchas de inox, né? Parafusos todos de inox. E aí você simplesmente monta a tala, lixa e ajusta para a finalização da faca. Geralmente eu faço a fiação da faca logo antes de entregar a faca, né? Que é uma etapa que é a última das etapas. Ela está completamente pronta já com a tala no lugar desse aspecto aqui, mas ainda não está afiada. Os processos agora foram todos no sentido de fazer a lâmina, da forma para a lâmina, da proteção para a lâmina e tudo mais, né? A afiação ela tem toda uma ciência também, né? Tem o ângulo da afiação e os tipos de grana que usa e como que o fio deve ser conduzido para ter uma lâmina que tenha um corte legal, tá? Normalmente a minha afiação é feita através de uma máquina pequena que eu comprei específica para isso. Ela trabalha com 3 grãos diferentes de lixa, um primeiro grão que faz o desbaste. Diga-se de passagem, o ângulo da afiação é diferente do ângulo de desbaste, não é o mesmo ângulo. O ângulo de afiação é mais fechado, o ângulo de desbaste é menor. E aí você tem 3 grãos de lixa e a mais fina é uma lixa 600. Tem gente que faz afiação até com grana 2000, que é para obter aquele corte mais polido, tá? Agora, corte polido é muito legal para navalha, né? Uma coisa assim, fininha, que tem um corte uma aplicação muito específica. Para uma faca de uso mais geral assim, eu considero o grão 600 o suficiente, tá?